Olá, meus queridos, tudo bem? Nos dois blocos anteriores, nós falamos sobre a morfologia e as 10 classes gramaticais. Eu te apresentei as 10 classes. Agora eu quero tratar com vocês alguns tópicos detalhados dentro da morfologia que merecem a nossa atenção. Antes de tudo, venha comigo aqui na tela, por favor. Como eu havia apresentado a vocês, o estudo da morfologia é o estudo das 10 classes gramaticais. Eu havia colocado para você uma ordem de análise. Que ordem de análise era essa que eu coloquei? Quando eu for fazer uma classificação morfológica, primeiro devo buscar o verbo. Depois do verbo, o substantivo. Depois do substantivo, os termos ligados ao substantivo, que é o artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome. E depois, por fim, buscaremos o resto. Advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Vou colocar aqui quarto e quarto. Ok? Te lembrei também que a classe gramatical da interjeição não vai ter tanta importância assim na sua vida. Por quê? Não cai em provas. É muito fácil. Se caísse uma questão sobre interjeição, todo mundo acertaria, ok? Todo mundo acertaria. E é por isso que a gente se concentra nas outras classes gramaticais. Além disso, eu quero destacar para você algumas classes gramaticais especiais aqui, ó. Artigo, pronome, preposição e conjunção. O que essa marcação em amarelo expressa sobre essas classes gramaticais? Vou colocar para você bem aqui, ó. Tudo isso que eu coloquei para você em amarelo são as chamadas, veja só comigo, classes gramaticais fechadas. Classes gramaticais fechadas. O que isso significa? Vamos falar primeiro do artigo, porque o artigo, por ele, nós vamos conseguir entender todo o resto. Quando eu te pergunto assim, me diga, quais são os artigos da língua portuguesa? Você vai falar para mim, artigo, o, a, os, as, uns, uma, umas. 8 artigos, 4 definidos, 4 indefinidos. Professor, existe mais algum artigo? Não, só existem esses 8 artigos. Por isso que dizemos que artigo é uma classe gramatical fechada. Na classe dos artigos não entram mais palavras, não saem mais palavras. Só são aqueles. O, a, os, as, uns, uma, umas, ok? Classe gramatical fechada da língua portuguesa. Agora, se eu te pergunto, me fale, quantos são os substantivos da língua portuguesa? Você vai passar o resto da sua vida listando substantivos e não vai chegar ao final. Porque o substantivo é uma classe gramatical aberta. No grupo dos substantivos, palavras podem deixar de existir e novas palavras podem ser introduzidas. Aliás, o que costuma acontecer é o seguinte, todas as palavras que existem continuam existindo e novas palavras surgem. Então não é uma classe gramatical fechada, é uma classe gramatical aberta. Eu vou te contar uma informação de cunho técnico. São as classes gramaticais fechadas que marcam as características de uma língua, elas carregam as propriedades de uma língua. Quando você observa um texto, você reconhece bem que aquele texto está em português pela presença de artigos, pronomes, preposições e conjunções, porque é uma classe gramatical fechada, é aquilo que te dá segurança. Se eu escrevo para você isso aqui, ó, eu escrevo a calabra de Milé. O que isso significa, professor? Sei lá. Só que eu sei que você aí do outro lado pode falar para mim o seguinte. Eu não sei o que significa isso, professor, mas eu sei que é língua portuguesa. E mais que isso, olha o que você sabe dizer. Você sabe me dizer que calabra é uma palavra que é feminina e que é singular. Só pela presença do A. Porque você sabe que esse A tem valor de artigo. Você sabe me dizer que esse Milé oferece uma informação sobre a calabra. Porque aqui eu tenho uma preposição que faz com que a segunda palavra ofereça uma informação sobre a primeira. Ou seja,
Por mais que você não entenda o que está aqui escrito, e eu vou te contar um segredo, a palavra calabra e a palavra milé não existem, eu acabei de inventar, ok? Por mais que eu não conheça essas palavras, eu sei que isso é língua portuguesa. E eu sei que isso é língua portuguesa porque eu sei que o a, artigo, indica que o substantivo é feminino e singular, e além disso, o de liga as duas palavras. Estas são classes gramaticais fechadas da língua portuguesa. E elas são palavras que devem ser memorizadas por você. Por isso, meus queridos, eu vou colocar para você aqui, ó, que a sua funcionalidade em relação a essas classes gramaticais fechadas, que é artigo, pronome, preposição e conjunção, a tua missão em relação a elas é decorar. Você não sabe os artigos de cor? Sabe. Então você precisa saber também os pronomes de cor, as preposições de cor e as conjunções de cor. Pronome, você não decorou os pessoais do caso reto? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Eu preciso que você decore todos. Os pronomes possessivos, os indefinidos, os pronomes demonstrativos. Eu preciso que você decore esses pronomes, os oblíquos, átonos, os relativos, você precisa decorar. Preposições, um dia você não aprendeu a, ante, após, até, com, contra, de, desde, entre as demais preposições? Vamos relembrar isso aí, é preciso decorar. As conjunções, sobretudo as conjunções semânticas, é fundamental que você decore. É fundamental e você vai perceber lá na frente, quando chegarmos ao período composto, o quanto vai ser importante você saber que as conjunções, embora, conquanto, não obstante, ainda que, mesmo que, se bem que, posto que, por mais que, por pior que, apesar de que, a despeito de, são todas conjunções concessivas. Isso cai de uma maneira absurda em provas de concurso público. Então você precisa decorar essas classificações gramaticais. Aí nessa hora você vira para mim e fala assim, mas Elias, como é que eu vou decorar tudo isso destas classes gramaticais fechadas? Eu vou te dar uma lista. Vem cá comigo. Você tem aí vinculado ao seu curso, está vinculado ao seu curso, uma lista de classes fechadas. Uma lista de classes fechadas, ok? Você vai decorar essa lista, tá? Essa lista de classes fechadas. Todos os alunos que estão assistindo a esta aula têm direito a um arquivo em PDF de 2 páginas e neste arquivo em PDF você tem lá classes gramaticais fechadas. Você vai pegar lá e está lá quais são os artigos, quais são os pronomes, quais são as preposições e quais são as conjunções. Tudo explicadinho, bonitinho. E é só decorar. A ideia é que você pegue essas 2 páginas, imprima essas 2 páginas, cole na parede da sua casa essas 2 páginas, a fim de que você decore, leia com frequência, leia um pouquinho num dia, um pouquinho no outro, para você ir decorando, para você ir introjetando isso no seu cérebro. Isso vai acelerar demais as suas análises gramaticais em questões, ok? Se por acaso você não encontrar aí, no seu conjunto de materiais, se você não encontrar as classes gramaticais fechadas, eu peço que você entre em contato com a ouvidoria do Gran Cursos Online e aí você vai entrar em contato com a ouvidoria e falar assim, ó, o Elias informou que eu tenho direito à lista das classes gramaticais fechadas, são só 2 páginas. O que acontece? Se não estiver vinculado ou se não estiver encontrando, você entra em contato com a ouvidoria vai te mostrar e te indicar onde está esse material. Mas sempre ele estará lá, a coordenação já anexa a lista de classes fechadas a esta aula aqui, ok? A esta aula. Vejamos a tela então, portanto, só para te lembrar aqui então, olha só o que temos aqui, tudo bonitinho, tudo organizadinho, como são as classes gramaticais da língua portuguesa. Vamos estudar algumas peculiaridades agora, tópicos especiais. O primeiro deles diz respeito à palavra bastante, ok? E por que eu vou tratar separadamente a palavra bastante? Porque ela aparece demais em provas de concurso público. A palavra bastante, ela pode ser na língua portuguesa tanto advérbio, bem como a palavra bastante pode ser pronome indefinido. Beleza? Pode possuir essas 2 classificações. E eu vou te mostrar como. Olha o exemplo aqui, ó. Eu comi bastante. Nesse exemplo que eu acabei de colocar para você, note, antes eu tenho primeiro um verbo, que é o verbo comi. E note que o vocábulo bastante
não se refere ao eu. A ideia não é eu bastante, mas sim comi bastante. Eu sei então que esse comi oferece uma circunstância, aliás, intensifica o quanto eu comi. Então esse bastante funciona como um advérbio de intensidade. E como você já sabe, os advérbios são invariáveis. Então ele não vai apresentar qualquer flexão, ok? Como você sabe, se eu quiser, eu poderia trocar esse bastante por muito. Eu comi muito, eu comi bastante. Diferentemente do que as pessoas pensam, porque o brasileiro é exagerado. É exagerado. Comi muito é a mesma coisa que comi bastante. Não há diferença de sentido, ok? Comi muito é comer bastante. Algumas pessoas acham que comer bastante é muito mais que comer muito. Não, comer muito é comer bastante. Veja comigo a tela, por favor. Eu coloco agora para você assim, ó. Exemplo. Muita gente fala inglês. Muita gente fala inglês. Se você observar comigo, olha só, me acompanhe. Fala é o meu verbo. Inglês, substantivo. E, gente, professor, substantivo também. Ok? Substantivo. Veja pra mim que esse muita oferece uma informação sobre gente. Eu não quero dizer que é pouca gente, mas que é muita gente. Veja, inclusive, que está concordando. Gente é um substantivo feminino e singular. Muita gente. Ok? Então esse muita faz referência ao substantivo. Se faz referência ao substantivo, ou é artigo, ou é adjetivo, ou é pronome, ou é numeral. Eu sei que isso aqui não é um artigo, porque não é o, a, os, as, uns, uma, umas, classe gramatical fechada. Eu sei que também não é a característica da gente, então não é adjetivo. Eu sei também que não é um numeral, porque não me oferece uma quantidade precisa. Se não é nenhum desses três, sobrou para muitas ser um pronome. Quando eu falo muita gente, eu não sei exatamente quanta gente é. Por isso que eu chamo esse pronome de pronome indefinido. E esse pronome indefinido acompanha o substantivo, então é um pronome indefinido adjetivo. Veja comigo mais. Se eu quiser, eu posso trocar a palavra muita por bastante. Por bastante. Muita gente fala inglês, bastante gente fala inglês. A gramática aceita, ela permite. Muita gente fala inglês, bastante gente fala inglês. Agora é que vem a magia. Olha comigo a tela. Imagine comigo que eu faça para você essa construção aqui, ó. Exemplo. Muitas pessoas falam inglês. Muitas pessoas falam inglês. Nessa minha sentença, note comigo, por favor, que eu tenho o verbo falam, isso não mudou. Ok? Além do verbo fala, eu tenho o substantivo pessoas e além disso eu tenho o substantivo inglês. Está completamente evidente para você que muitas faz referência a pessoas. Por quê? Olha a concordância. Muitas feminino plural, assim como pessoas feminino plural. Ou seja, eu tenho uma característica de concordância que ali está, ok? Quero aproveitar e te mostrar um outro detalhe. Ora, na minha sentença, muitas não é artigo, muitas não é adjetivo, muitas não é numeral. Então, muitas funciona como um pronome. Como esse pronome não me dá a certeza de quantas pessoas são, ele é um pronome indefinido. E, além disso, ele acompanha o substantivo pessoas. Então, um pronome indefinido adjetivo. Se você notou bem, bastante e muito são sinônimos, ok? Então, se eu quiser, eu posso trocar muitas por... Veja comigo, por favor. Posso trocar por bastantes. Assim, ó. Bastantes pessoas falam inglês. Professor, isso é gramaticalmente correto? É gramaticalmente correto. A gramática reconhece que o vocábulo bastantes pode variar no singular para o plural, desde que seja um pronome, ou seja, faz referência a um substantivo, ok? Então, na verdade, bastante enquanto advérbio é invariável. Se você se lembrar, eu te falei que o advérbio é invariável. Mas quando o pronome indefinido, ele pode variar. Tudo vai depender, claro, do substantivo a que se refere. Um detalhe curioso, bastante, quando o pronome indefinido, varia apenas em número, singular, plural. Não existe, portanto, a variação em gênero. Não espere encontrar bastanta e
e nem bastantas, ok? Na verdade, eu só flexiono em número. Por que eu estou colocando isso para você? Porque há um número enorme de questões de prova de concurso público que te pergunta se eu posso usar o vocábulo bastantes. Assim, ó, bastantes pessoas falam inglês. Posso? Claro que posso. Agora, claro, você precisa saber classificar o vocábulo para saber se eu coloco bastantes. Essa variação só ocorre quando é pronome indefinido. Por quê? Porque pronome pertence ao grupo dos nomes. E no grupo dos nomes, os termos apresentam a propriedade da flexão e da concordância com o substantivo a que se referem. Ok? Tela de novo mais uma vez. Quero tratar com você de outro tópico especial que é do vocábulo todo. Esse merece uma atenção especialíssimo. E apareceu numa prova de concurso público de 2017. Então eu quero aproveitar e abordar com você esse tópico. Imagine esse seguinte texto aqui, ó. João chegou molhado. João chegou molhado. Aliás, vou trocar. João chegou suado. Veja comigo a análise dessa sentença. Eu tenho aqui um verbo, que é o verbo chegou. Antes do verbo, eu tenho o substantivo João. Ah, professor, o modo como João chegou é suado, então é advérbio de modo? Claro que não, Padawan. Vem cá. Se eu trocasse João por Maria, Maria chegou suada. Ora, se Maria chegou suada, veja que há uma concordância. Então, este vocábulo aqui, ó, se refere ao substantivo. Funciona, portanto, como um adjetivo da língua portuguesa, ok? É um adjetivo, a mesma coisa acontece com Maria chegou suada. A classificação é exatamente a mesma, ok? Imagine comigo o seguinte agora. Se eu aqui no meu texto trocasse João, aliás, se eu incluir um vocábulo aqui, ó, João chegou meio suado. E eu quero, inclusive, que você faça uma comparação. Essa comparação aqui, ó, Maria chegou meio suada. Note comigo que meio não variou. Eu acredito que você em nenhum momento pensou em colocar aí. Maria chegou meia suada. Não, ok? Por quê? Nós sabemos que aqui nesta minha sentença, você já sabe que suado, suada funcionam como adjetivos. Meio modula, intensifica o quão suado ou quão suada chegou João ou Maria, ok? Então aqui eu tenho um advérbio da língua portuguesa. E o advérbio, conforme já falamos, ele é invariável. João chegou meio suado, Maria chegou meio suada. Se eu colocasse pouco, João chegou pouco suado, Maria chegou pouco suada. Não vai apresentar variação. Só que existe um vocábulo especial na língua portuguesa. O que acontece? Ora, João chegou meio suado, Maria chegou meio suada. João chegou pouco suado, Maria chegou pouco suada. Agora olha a tela. Se eu coloco João chegou todo suado. João chegou todo suado. Agora pensa no correspondente, como é que fica? Como é que vai ficar o correspondente? Maria chegou para. Note comigo. A ideia do todo não é intensificar o quão suado chegou João, ou seja, funciona como advérbio. Note comigo. João chegou meio suado. Maria chegou meio suada. João chegou pouco suado. Maria chegou pouco suada. João chegou bastante suado. Maria chegou bastante suada. João chegou muito suado. Maria chegou muito suada. João chegou todo suado. Maria chegou todo suada. Todo
suada. Professor, Maria chegou toda suada é gramaticalmente correto? Sim, é gramaticalmente correto. Aqui funciona como advérbio, conforme nós já falamos, meus queridos amigos. O advérbio é uma classe gramatical invariável. Ou seja, se não variou aqui, não vai variar do lado de cá. Também é uma classe gramatical invariável. Mas eu sei que o seu ouvido acha muito melhor a seguinte construção. Maria chegou toda suada. Não agrada mais aos seus ouvidos? Agrada. E eu vou te contar uma coisa. A gramática da língua portuguesa aceita as duas formas. Então, na verdade, o que acontece é uma peculiaridade do vocábulo todo, ok? Vocábulo todo enquanto advérbio da língua portuguesa, isso vale só para o todo, tá? Isso vale para o todo. O vocábulo todo enquanto advérbio, ele é tradicionalmente invariável, como todos os advérbios. Mas há uma concessão para que haja essa variação. Na verdade, quando nós usamos Maria chegou toda suada, essa não seria a regra, essa seria a concessão que a gramática dá. Se eu fosse considerar a regra, advérbio é invariável. Então esse seria o padrão, ok? O padrão. Só que há uma concessão para o caso do toda. Eu também já vi em provas aparecer uma única vez sobre uma variação do distante. Eles moram muito distantes. E na sentença, acho que era essa a sentença, e ele permitia a variação, apesar de ter funcionamento de advérbio. Só que, queridos, o grande detalhe nas provas de concurso público é o todo, ok? É o todo. Cuidado, não vai achar que pode ser Maria chegou meia suada, Maria chegou muita suada, Maria chegou pouca suada. Não, isso só vale para o todo, ok? Só vale para o todo. As duas construções são corretas, há a possibilidade de variação, ok? Veja comigo então seria um caso em que o advérbio apresenta uma flexão, o advérbio apresenta uma variação. Vamos adiante. Quero comentar com você ainda sobre as locuções. O que é uma locução na língua portuguesa? Uma locução é quando se usa duas ou mais palavras e essas duas ou mais palavras são equivalentes a uma classe morfológica. Eu vou usar duas ou mais palavras e essas duas ou mais palavras vão significar uma única classificação morfológica. Exemplos. Na língua portuguesa nós temos a locução adjetiva, a locução adverbial, a locução conjuntiva, a locução prepositiva e a locução verbal. Qual que é a ideia? Uma locução adjetiva é quando eu tenho um adjetivo formado por duas ou mais palavras. Uma locução adverbial é quando eu tenho um advérbio formado por duas ou mais palavras. Uma locução conjuntiva é quando eu tenho uma conjunção formada por duas ou mais palavras. Uma locução prepositiva é quando eu tenho uma preposição formada por duas ou mais palavras. E uma locução verbal é quando eu tenho um verbo formado por duas palavras. Ok? Aliás, eu posso até ter 3 palavras aqui nessa locução verbal. Então, seria essa minha configuração de locuções. Primeira observação, perífrase. Perífrase é igual a locução. Nos estudos linguísticos acerca do texto, nós aprendemos que existem tipos de paráfrase. O que é uma paráfrase? Paráfrase é uma reescritura, ok? Essa reescritura pode ter o objetivo de diminuir o texto original ou aumentar o texto original. Quando nós produzimos uma reescritura e diminuímos o texto original, nós chamamos isso de resumo. Agora, quando fazemos uma reescritura e aumentamos o texto original, nós chamamos isso de perífrase. A ideia de uma locução não é expressar uma classe morfológica com duas ou mais palavras, então eu estou praticando uma perífrase, ok? Então, a locução adjetiva, ela pode ser chamada de perífrase adjetiva. A locução adverbial pode ser chamada de perífrase adverbial. A locução conjuntiva, perífrase conjuntiva. A locução prepositiva, perífrase prepositiva. E a locução verbal, perífrase verbal. Inclusive, a gramática, algumas delas, apresentam a terminologia verbos perifrásticos. O que raios é um verbo perifrástico? Uma locução verbal. Simples assim.
ok? E eu quero falar para você ainda sobre os termos preposicionados. Aliás, nós já falamos sobre isso. Termos preposicionados são o que mesmo? Subordinados. Vamos ver exemplos? Veja comigo, por favor. Olha a sequência. Os maiores bancos da Europa. Note comigo nessa sentença o que nós temos. Não há verbos, ok? Não há verbos, mas temos aqui o substantivo bancos e também temos o substantivo Europa, ok? Dois substantivos. Maiores é uma característica dos bancos, então funciona como adjetivo. Os, claro, artigo acompanhando bancos. Esse da é uma fusão. Fusão de quem? De mais a. O de você já sabe que é uma preposição, que tem a responsabilidade de ligar duas palavras, fazendo com que a segunda ofereça uma informação sobre a primeira. Porque Europa oferece uma informação sobre os bancos, indicando a origem deles, ok? E o a, artigo que acompanha a palavra Europa. Só que se você notar para mim, eu não estou falando de bancos quaisquer, eu estou falando de bancos da Europa, ok? Então, na verdade, esse da Europa que aqui está, ele tem a finalidade, o da Europa, juntinho, de caracterizar os bancos. Bancos não é substantivo? É. Aquilo que caracteriza o substantivo é adjetivo. Então funciona como locução adjetiva, ok? Inclusive, se você quisesse, neste caso, eu não poderia trocar da Europa por europeus? Se eu usasse somente europeus, eu estaria usando um adjetivo, ok? Só que como eu usei de, a e Europa, eu usei uma locução com valor adjetivo. Detalhe extremamente importante. Isso significa, professor, que toda locução adjetiva pode ser transformada em um adjetivo único? Claro que não, ok? Claro que não. Neste caso dá para trocar da Europa por europeus, mas isso não dá para fazer sempre, ok? Isso aqui é só uma possibilidade, mas é só para você perceber a equivalência entre uma locução adjetiva e um adjetivo. A diferença, adjetivo, uma palavra só. Locução adjetiva, 3 palavras, preposição, artigo e substantivo, que formaram a locução adjetiva. Professor, então toda locução adjetiva vai ter preposição, artigo e substantivo? Não! Eu vou ter 3 palavras, 2 ou mais palavras, que caracterizam um substantivo só, ok? Olha para mim o exemplo 2, fala o seguinte, as asas do mestre. Observa comigo o seguinte, eu tenho aqui 2 substantivos, substantivo mestre, substantivo asas. Antes do asas, artigo acompanhando a palavra asas, ok? Eu tenho aqui uma fusão, ó, de mais o, preposição mais artigo. Agora note comigo que eu não estou falando de asas quaisquer, eu estou falando das asas do mestre. Do mestre tem a responsabilidade de atribuir uma característica às asas, ok? E é por isso que do mestre funciona como uma locução adjetiva. Veja que eu usei preposição, artigo e substantivo para formar uma locução adjetiva. Agora veja, dá para colocar as asas mestradas? Claro que não, meu querido. Por isso que eu te falei o seguinte, nem toda locução adjetiva vai apresentar essa correspondência, ok? Nem toda locução adjetiva tem essa correspondência. Esse aqui é um caso. Isso não significa que acontece em todos, ok? Então eu poderia colocar as asas do mestre. Nesse caso, eu tenho uma locução adjetiva responsável por caracterizar o substantivo asas. Olha a próxima. Ele trabalha na AGU, uma homenagem ao meu amigo Luciano Dutra. Olha só, ele trabalha na AGU. Note comigo o seguinte. Agora eu tenho o verbo. O verbo é o verbo trabalha, ok? Antes dele, pronome, ok? Veja que aqui eu tenho AGU, funciona como um substantivo, né? Advocacia Geral da União. Essa sigla seria um substantivo só, próprio. Além disso, eu tenho uma fusão aqui, ó, em mais a, ok? Em mais a. Essas 3 palavras aqui, ó, em, a e AGU, têm uma responsabilidade. Indicar onde ele trabalha, ok? Indicar onde ele trabalha. Então, peraí, não faz referência ao verbo? Faz. Locução adverbial, ok? Então, temos aí agora uma locução adverbial formada por 3 palavras. Agora, veja o exemplo de baixo. Esse aqui é interessante. Ele trabalha atrás da AGU.
A frase é muito parecida com a de cima. Só que agora eu tenho o seguinte, ó. Vou analisar para você. Eu tenho aqui o verbo, tenho aqui o pronome, ok? Ele trabalha no meu texto, ele trabalha onde? Ora, veja comigo. Atrás da AGU. Funciona como uma locução adverbial, ok? Essa locução adverbial indica onde ele trabalha. Agora, o que eu quero mesmo é que você olhe com muito carinho para isso aqui, ó. Atrás da. Veja que o atrás da seria a fusão de atrás mais de mais a. No lugar do em, que era só a preposição, eu usei dois elementos para ligar, o atrás e o de. Ou seja, eu estou usando duas preposições juntas. O nome disso? Locução prepositiva. Ok? É uma locução prepositiva, esse atrás da, indica a localização. Ok? Olha para mim a próxima. Ele coloca assim, ó. O lutador estava feliz apesar de não ter vencido. Veja para mim que esse apesar de... Porque aqui, ó, estava é verbo. E ter vencido não é um verbo só, é uma locução verbal. Locução verbal que é marcada pelo verbo ter, que nós chamamos de verbo auxiliar. E vencido é o verbo principal, ok? Mas o que eu quero te mostrar é além disso. O que eu quero te mostrar está aqui, ó. Esse apesar de. Nesse caso, eu usei duas palavras para ligar as duas orações. O que eu uso para ligar orações nós chamamos de conjunção. Como são duas palavras, locução conjuntiva. Ok? E por fim, vamos passear na minha vida. Meus queridos, o que eu tenho aqui na minha sentença? Primeiro, ó, locução verbal. Locução verbal, que é essa do vamos passear. O vamos é o verbo auxiliar e o passear é o verbo principal. E vamos passear onde, segundo o meu texto? Na minha vida. E esse na minha vida é o local onde se passeia. Locução adverbial. Então veja que eu tenho duas locuções. No primeiro caso, a minha locução verbal formada por dois verbos, o auxiliar e o principal. No segundo caso, eu tenho uma locução adverbial formada por em mais a mais minha, pronome possessivo adjetivo e vida substantivo. Eu consigo classificar morfologicamente os termos dentro da locução, ok? E assim eu tenho essas locuções apresentadas. Queridos, até te dou uma dica. Para provas de concurso público, quais locuções são mais importantes? Adjetiva, adverbial e a verbal, ok? Sobretudo, a verbal, ok? Sobretudo, a verbal. Essa é muito importante mesmo, ok? E para fechar, eu quero comentar com você sobre essa terminologia aí, ó. Anexo ou em anexo. Queridos, como é que a gramática concebe isso? A palavra anexo, ela é, primeiramente, concebida como um adjetivo. Se ela é concebida como um adjetivo, obviamente, ela vai apresentar concordância. Assim, ó, o documento veio anexo à pasta veio anexa. Os documentos vieram anexos e as pastas vieram anexas. Anexas. Então veja, portanto, que em todos os casos, esses termos aqui, ó, eles vão concordar com o termo que possui essa característica. Documento anexo, pasta anexa, documentos anexos, pastas anexas. Essa é a ideia.
ok? Então a ideia é estabelecer a concordância com o vocábulo anexo. Esse é o entendimento gramatical dominante, ok? E isso, quando aparece em provas, ele quer justamente avaliar a sua capacidade de entender essa concordância. Agora, a expressão em anexo, que não é chancelada por todos os gramáticos, apenas pelos gramáticos mais recentes, funciona como locução adverbial. E por ser locução adverbial, é advérbio. E se advérbio é invariável, digamos que eu empregue um em anexo, como é que ficaria então? Para qualquer uma dessas possibilidades, o documento veio em anexo, a pasta veio em anexo, os documentos vieram em anexo e, por fim, as pastas vieram em anexo. Como agora o valor é adverbial, esses termos vão permanecer invariável. É o modo como veio, em anexo, ok? Só que agora eu vou repetir para você como é que a gramática entende isso. Anexo, adjetivo, vai concordar com o termo a que se refere. Esse é o entendimento dominante, isso aqui está em qualquer gramática, ok? Agora, em anexo, não é para todo e qualquer gramático. Por exemplo, Napoleão Mendes de Almeida entende que essa expressão simplesmente não existe, ok? Isso no dicionário de questões vernáculas. Seria um equívoco da nossa... um vício da nossa linguagem usar essa terminologia. Gramáticos mais recentes, como Evanildo Bechar, entende sim que existe, mas precisa ser classificado como locução adverbial e não como adjetivo. E é por isso que não apresenta variação. O que eu já vi sobre isso em provas de concurso público? O que eu já vi não são questões que perguntam se em anexo é certo ou errado, mas são questões que usam apenas o vocábulo anexo e ele quer saber da concordância do vocábulo. É isso que eu costumo ver em provas de concurso público. Então, para as questões de prova, concentre-se aqui. Para o seu trabalho, para a sua vida, para o seu cotidiano, lembre-se dos dois casos, ok? Então está aí tudo apresentado dentro desses tópicos especiais de morfologia. Dessa forma, portanto, eu acabo com vocês essa explicação teórica acerca de morfologia. Na sequência, faremos exercícios sobre o assunto. Forte abraço e até a próxima.